Olá, nono ano! Agora uma questãozinha, como eu havia dito para vocês na aula anterior. Agora vamos trabalhar com geometria, tá? Vamos voltar um pouquinho lá na aplicação de Teorema de Pitágoras, mas nessa aplicação de Teorema de Pitágoras nós também vamos aplicar o conhecimento referente a números racionais, tá? Operações com números racionais, beleza? Então vamos aplicar e descobrir algumas relações do Teorema de Pitágoras com algumas figuras planas e sólido geométrico em relação ao triângulo retângulo, ao quadrado, cubo e ao paralelepípedo. Espero que dê tempo de eu fazer todas essas demonstrações, tá? São demonstrações que também estão no material de vocês, depois vocês acompanham lá que ele vem, a demonstração é você mesmo que elabora, fazendo passo a passo do início do módulo até chegar em cada uma dessas fórmulas que eu vou elaborar para vocês aqui, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre o triângulo equilátero, tá? Professor Janifran, aula de número 15, módulo 15, aplicações de Teorema de Pitágoras. Então vamos para cá, tá? Em alguns momentos, talvez você não me enxergue aqui na lateral, mas eu estou aqui, estou falando com vocês, estou expondo o conteúdo no quadro, que é o que interessa vocês enxergar o que está aqui. Tranquilo? Vamos nessa então para cá e vamos observar a figura. No triângulo equilátero, você sabe que o triângulo equilátero tem lados iguais, certo? Portanto, esse lado aqui também vai medir o equivalente a L. Portanto, essa distância aqui, já que aqui é a altura, essa altura forma 90 graus aqui embaixo, né? Com a base aqui, com o pé na base. Então, a altura parte do vértice A em relação à base BC no ponto H. E como é um triângulo equilátero, esse lado é igual àquele. Portanto, esse ladinho aqui, ó, é L raiz de 2. E se você analisar isso aqui, nós vamos descobrir agora uma fórmula direta para descobrir a altura do triângulo equilátero. Nem sempre você precisa aplicar o Teorema de Pitágoras, apenas lembrar como é que vai ficar essa relação. Então, observe que aqui tem um triângulo equilátero AHC, é um triângulo retângulo. Um triângulo equilátero, a altura com os restantes dos lados aqui forma um triângulo retângulo. E aí, se a gente observar da aplicação de Teorema de Pitágoras, que eu vou colocar para você agora de caneta vermelha para você observar o que está acontecendo. Hipotenusa ao quadrado, tá? É sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, observe o seguinte. Esse cara, então, sendo um teorema de sendo um triângulo equilátero, você vai fazer assim, ó. L ao quadrado, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos colocar H ao quadrado, não, deixa assim. H ao quadrado mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Tá vendo? A hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu quero descobrir o valor da altura, eu vou deixar a altura no primeiro membro. E se você passar esse cara para cá, ele vai passar subtraindo. Então, a gente vai dar um giro nessa equação, ficando assim, ó. L ao quadrado menos L sobre 2, tá? Eu vou resolver logo isso aqui, então vai ficar L ao quadrado sobre 4, tá bom? L ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar assim, H ao quadrado é igual. L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado, você sabe que você vai fazer 4 vezes L, 4L. Então, fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Passando para cá, Ctrl C, Ctrl V, nós temos que H é igual a raiz de 4 menos 1, dá 3. Então, 3L ao quadrado sobre 4. Observe que só quem não tem raiz aqui dentro é o 3. E aí você lembra lá, quando você tem divisão de valores dessa situação dentro do radical, o que que você vai fazer? Você vai tirar o L ao quadrado, pôr para fora. Vai deixar o raiz de 3 lá dentro, né? Porque ele não tem raiz exata. E colocar o 4 com raiz, que é 2, né? Raiz de 4 é 2. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a relação da área, da altura, aliás, do triângulo equilátero, tá? A relação aplicando o Teorema de Pitágoras. A partir de agora, quando você ouvir um triângulo equilátero, qual que é a altura? Vai ser a medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. O lado é 12, 12 raiz de 3 sobre 2. O lado é 8, 8 raiz de 3 sobre 2. O lado é 15, 15 raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Para qualquer lado vai ser sempre essa relação provada aqui pelo Teorema de Pitágoras, tá bom? No quadrado e no cubo, também você segue a linha de raciocínio. Eu vou trazer esses dois, trazer esse para aplicar aqui, para não ficar desenhando muito. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que o lado desse quadrado é L.
Tá? Então, todos os lados medem L, lógico, né? Se é um quadrado, tem lados iguais. Consequentemente, todo quadrado também tem um ângulo de 90 graus. E aí, se você observar, a diagonal do quadrado elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Soma. Igual a soma dos quadrados catetos. Então, essa soma dos quadrados catetos, você vai somar, lógico, né? Então, diagonal do quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Portanto, a diagonal é igual a raiz de 2L ao quadrado. E aí você sabe que sai o L, né, que tem raiz exata, e fica lá dentro somente raiz de 2, né? Então, a diagonal do quadrado é sempre o lado ao quadrado vezes raiz de 2, tá? Verificado aqui tranquilamente. Se o lado é 10, você bota 10 raiz de 2. Se o lado é 12, você bota 2 raiz de 2. E aí, segue o raciocínio, tranquilo? Observe então aqui no cubo. Como é que vai ficar esse cubo? A ideia do cubo vai ficar o seguinte, ó. Você tem essa diagonal aqui e você quer descobrir a diagonal aplicando o teorema de Pitágoras. Analise que essa diagonal aqui, ó, ela é como se fosse a diagonal de um lado desses. Vamos dizer que o cubo tem aresta aqui. E essa aresta, vamos comparar aqui. Essa aresta, para você descobrir essa diagonal, você vai precisar formar um triângulo aqui, ó. Você vai precisar formar um triângulo aqui. E esse triângulo aqui tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Né? Porque a diagonal com um lado forma 90 graus. E aí o triângulo vai formar aqui, vai formar um triângulo retângulo DHF, tá? Vai formar um triângulo DHF. E ele é retângulo nesse ponto. E aí pelo triângulo DHF você vai ter o seguinte, ó. Essa diagonal aqui eu vou colocar ela como Dzão, tá bom? Que é para diferenciar da diagonal de cima. E aqui de baixo eu vou representar o Dzinho, que é o mesmo valor dali, ó. L raiz de 2. Só que no caso, para essa figura, como aqui embaixo é um quadrado, já que é um cubo, não vai ser L raiz de 2. Vou trocar o L por A. Então a diagonalzinha aqui, o Dzinho que eu estou colocando aqui nessa figura, na base do cubo, é A raiz de 2, tá? Então guarda essa informação aí para a gente aplicar lá no início, lá na continuação do conteúdo ali. Se eu fosse desenvolver esse triângulo aqui, ó, fosse desenvolver isso aqui, vai estar o seguinte, ó, D ao quadrado mais A ao quadrado, que aqui também é a aresta do cubo, então vai ficar Dzão ao quadrado, deixa eu botar de caneta vermelha, então vai ficar Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado, né? Que é a aresta ao quadrado, que é um triângulo, é retângulo aqui embaixo, ó, triângulo retângulo, AHF, né? DHF aqui, ó, esse triângulozinho é retângulo. O Dzão é o que eu quero, então deixa ele aqui ao quadrado. O Dzinho ao quadrado está aqui, ó, A raiz de 2. Bem aqui, ó, nessa posição aqui, ó, você já sabe aqui, ó, que o D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, ou seja, 2A ao quadrado, já que eu estou trocando o A aqui pelo tamanho L. Então, a diagonalzinha ao quadrado, que é esse D ao quadrado, você vai colocar 2 vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado. Você substituiu aqui, você substituiu essa informação, você trouxe ela para cá. Substituiu ali, trocando apenas o L por A, que eu estou considerando aqui que o A também tem a mesma representação do L lá em cima. Só que aqui é aresta, lá é L de lado, certo? Só para fazer essa diferença. D ao quadrado é igual a 3A ao quadrado, então D é igual a raiz de 3A ao quadrado. E aí você conclui o seguinte, o 3 não tem raiz exata, permanece dentro, o A tem, o A sai. Então fica A raiz de 3. Então, nós temos mais duas relações. Uma para descobrir a diagonal do cubo, tá? E a outra para descobrir a diagonal do quadrado. Então, nós já temos 3 relações. Nós temos uma para descobrir a altura do triângulo equilátero, uma para descobrir a diagonal do quadrado e outra para descobrir a diagonal do cubo, certo? Vamos então para a diagonal do paralelepípedo. Eu não coloquei nome nos vértices, coloquei só as letrinhas das arestas, tá? Largura, comprimento, largura e altura, A, B, C. E chamei a diagonal do paralelepípedo de D e a diagonalzinha de base de Dzão, D maiúsculo. E aí eu vou representar aquela base lá em cima. Essa base aqui está representada aqui. Então eu tenho aqui a aresta, aliás, o comprimento e a largura aqui, ó. Então, barra B e C, que esse B também mede aqui, ó.
Então vamos lá, formou um triângulo retângulo. Então nós precisamos descobrir quanto é que vale essa diagonal para eu poder aplicar nesse triângulo retângulo que está interno aqui. Ó. Esse triângulo retângulo forma aqui. Ó. Aqui tem 90 graus aqui também. Então um triângulozinho aqui é um triângulo retângulo. E para esse triângulo retângulo, que eu preciso descobrir a diagonal do paralelepípedo, eu preciso substituir esses valores. A altura é C, ó. Então, mais C ao quadrado. Então, eu preciso descobrir o valor de D ao quadrado em relação às suas arestas. E aí, para isso, eu vou simplificar lá naquela primeira questão. Aqui não é um quadrado, aqui é um retângulo. Então, a diagonal, nesse caso aqui, para esse caso, para depois substituir, vai ficar diagonal ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, né? A mais B ao quadrado mais B ao quadrado. Eu não vou colocar em forma de raiz ali, tá? Não vou colocar, porque eu preciso substituir o D ao quadrado aqui. Então, eu vou trazer aqui lá para cá para substituir. Então, fica D ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo ao quadrado, é igual a isso aqui ao quadrado, a Dzão ao quadrado. E olha quanto é que vale o Dzão aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Repete o restante que sobrou aqui, ó. C ao quadrado. Fica dessa maneira. Esses dois aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é o valor de D maiúsculo ali elevado ao quadrado. Desolando, deixando o D sozinho, eu vou tirar a raiz dele. Então, a raiz vai ficar o seguinte, raiz D, a soma dos quadrados das arestas, né? Soma dos quadrados das arestas, como está aqui específico na questão. Tá bom? Então, vamos nessa aqui, ó. Olha só, e aí descobrimos a quarta relação do paralelepípedo aqui, tá? Então, olha só, nós já temos a altura do triângulo equilátero, a diagonal do quadrado, a diagonal do cubo e a diagonal do paralelepípedo. Eu não vou colocar a relação do teorema de Pitágoras na circunferência em relação a uma tangente, para não ficar muita informação numa única aula e você talvez se perder no começo e no final da aula. Então, sempre que estiver assistindo e achar que está ficando meio confuso, volta e reveja o que está sendo explicado. E leve sempre para nossas lives as dúvidas sobre esse conteúdo. Pegue o material de vocês e dê uma olhada no início do capítulo e vai tentando desenvolver aos poucos esses conteúdos, tá? Vai desenvolvendo essas fórmulas devagarinho que você consegue resolver ela tranquilamente, sem precisar se esforçar muito. Vai e você consegue entender. Cada um dessas figuras está no material de vocês e tem um campozinho onde você vai notar essas relações, tá bom? E depois aplicar em exercícios futuramente, beleza? Então, faça as aplicações, faça a anotação bacaninha e faça a anotação do que está no quadro que eu vou deixar na tela aí para vocês, tá? Fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima. Fui! Tchau!